Thoth e Hermes Trismegisto. A transfiguração do filho dos Nefilins, o enigma dos deuses ocultos. Desde os primórdios da civilização, o Egito se destacou como o berço de mistérios insondáveis. Pirâmides, templos, papiros e símbolos escondem segredos que ainda hoje intrigam arqueólogos, místicos e buscadores da verdade. No centro de muitos desses enigmas está a figura de Thoth, o deus da sabedoria, da escrita, da matemática e das ciências ocultas. Entretanto, quando se vai além da narrativa religiosa tradicional, surge uma hipótese ousada. Thoth não seria apenas uma divindade simbólica, mas sim um ser real, descendente dos Nefilins. Essa origem híbrida teria lhe concedido atributos sobrenaturais e conhecimento proibido. Mais tarde, esse mesmo ser teria se transfigurado em Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, deixando como legado a filosofia hermética, os fundamentos da alquimia e os princípios universais que moldaram o pensamento esotérico do Ocidente e do Oriente. Mas como Thoth, um deus egípcio associado à lua, à palavra e ao julgamento dos mortos, se converteu na figura universal de Hermes Trismegisto, e como sua suposta origem nefilínica influenciou essa transfiguração. Este texto buscará responder a essas perguntas, explorando as raízes ocultas, as conexões entre mitologias e os ecos espirituais que reverberam até hoje. Capítulo 1. Quem eram os Nefilins? No livro de Gênesis, e de forma mais detalhada, no livro de Enoque, os Nefilins são descritos como gigantes, descendentes dos anjos caídos, os filhos de Deus e das filhas dos homens. Esses seres misturavam o divino e o humano, possuindo grande força, sabedoria e, ao mesmo tempo, corrupção e ambição. Os vigilantes, anjos caídos que ensinaram aos homens artes proibidas, transmitiram segredos da metalurgia, da astrologia, da magia e da manipulação espiritual. Essa transmissão de saberes transformou os Nefilins em portadores de conhecimento além do alcance humano. É dentro dessa tradição que surge a hipótese de que Thoth teria sido um desses descendentes. Sua sabedoria não seria apenas resultado de inspiração divina, mas da herança genética e espiritual dos Nefilins, tornando-o apto a decifrar e criar sistemas complexos de escrita, astronomia e alquimia. Capítulo 2. Thoth, o escriba dos deuses. No Egito Antigo, Thoth era representado como um homem com cabeça de íbis ou babuíno. Era associado à lua, ao equilíbrio cósmico e a Maat, a ordem universal. Seus títulos eram inúmeros: Senhor da sabedoria, mestre da escrita, guardião do tempo, juiz dos mortos, mediador entre os deuses. O papel de Thoth era sempre o de mediador e transmissor. Ele registrava tudo, anotava as palavras criadoras de Ra, julgava as almas no além e ensinava aos homens a escrita hieroglífica. Contudo, para os iniciados, Thoth não era apenas um deus, mas um mestre encarnado. Um ser que viveu entre os homens, transmitindo sua ciência e deixando livros ocultos com fórmulas de imortalidade, invocações e mistérios que só poderiam ser revelados aos dignos. Essa descrição se aproxima demasiadamente dos Nefilins descritos em Enoque. Seres que ensinavam artes proibidas e deixavam marcas indeléveis na humanidade. Capítulo 3. O legado oculto de Thoth. Entre os maiores mistérios atribuídos a Thoth estão os livros de Thoth, que, segundo lendas, continham o poder de compreender a linguagem dos animais, dominar os astros e até ressuscitar os mortos. Esses livros eram considerados perigosos. Alguns relatos contam que quem ousasse abri-los sem preparo seria destruído pela própria sabedoria que neles residia. O mito dos livros de Thoth ecoa no conceito hermético de tábuas de esmeralda, que mais tarde seriam atribuídas a Hermes Trismegisto. Coincidência ou evidência de que ambos são a mesma entidade em diferentes épocas?
Se Thoth era descendente dos Nefilins, seus escritos seriam um compilado de saberes proibidos herdados dos vigilantes. E ao longo dos séculos, esses ensinamentos foram se adaptando, reaparecendo em diferentes culturas. Capítulo 4. A Transfiguração em Hermes, Trismegisto. Quando o mundo egípcio começou a se fundir com a cultura grega, surgiram figuras sincréticas que uniam divindades e tradições. Nesse contexto nasceu a identificação de Thoth com Hermes, o mensageiro dos deuses do Olimpo. Hermes já era visto como deus da comunicação, das transições e da magia. Ao fundi-lo com Thoth, os sábios helenísticos criaram Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Essa transfiguração não foi apenas cultural, mas espiritual. É como se a essência de Thoth tivesse atravessado o tempo, adaptando-se para continuar sua missão de transmitir sabedoria. Assim, o que no Egito era a escrita hieroglífica e a ordem cósmica, na Grécia e Roma tornou-se a filosofia hermética, a alquimia e a busca pelo uno. Capítulo 5. Hermes Trismegisto e os textos herméticos. Os textos atribuídos a Hermes Trismegisto, conhecidos como Corpus Hermeticum, tratam de filosofia, cosmologia e espiritualidade. Neles, encontramos princípios que moldaram séculos de pensamento esotérico. O princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. A correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. A vibração. Tudo se move, tudo vibra. A polaridade. Tudo tem 2 polos opostos que se complementam. O ritmo. Tudo flui e reflui. A causa e efeito. Nada acontece por acaso. O gênero tudo possui masculino e feminino. Esses princípios são o coração da tradição hermética e da alquimia. Se pensarmos em Thoth como filho dos Nefilins, podemos dizer que esses princípios seriam uma tradução velada dos segredos cósmicos transmitidos pelos vigilantes, adaptados para que os homens comuns pudessem compreendê-los sem serem destruídos. Capítulo 6. A herança nefilínica em Hermes. A origem nefilínica de Thoth explicaria por que Hermes Trismegisto foi considerado 3 vezes grande. Grande na sabedoria humana como filósofo e mestre. Grande no poder espiritual como mago e alquimista. Grande na herança divina como descendente dos deuses caídos. Essa tripla grandeza refletiria não apenas um título honorífico, mas a marca genética e espiritual dos Nefilins. Além disso, a busca hermética pela imortalidade e pela ascensão espiritual ecoa a luta dos Nefilins, que buscavam escapar do juízo divino e prolongar sua existência. Capítulo 7. A imortalidade e a sobrevivência ao dilúvio. Uma das lendas mais intrigantes é a de que Thoth Hermes teria sobrevivido ao dilúvio. Enquanto muitos Nefilins pereceram, ele teria preservado seus escritos em colunas de pedra ou em pirâmides, para que as gerações futuras encontrassem sua sabedoria. Essa narrativa lembra a tradição de que Hermes teria construído as colunas de Hermes no Egito, que guardavam todo o conhecimento do mundo antigo antes da catástrofe. Se for verdade, então Hermes Trismegisto não seria apenas uma figura literária, mas a continuação viva do mesmo ser que um dia fora Thoth, adaptando-se às eras e mantendo o legado dos Nefilins. Capítulo 8. A influência ao longo dos séculos. A figura de Hermes Trismegisto ecoou por séculos. No Egito, era adorado como Thoth. Na Grécia, reverenciado como Hermes. Entre alquimistas medievais, tornou-se o patrono da grande obra. No Renascimento, inspirou pensadores como Marcílio Ficino e Giordano Bruno. Na atualidade, é estudado em ordens esotéricas, maçonaria e sociedades ocultas. Em cada época, sua presença se moldava, mas sempre com o mesmo núcleo, o guardião do conhecimento oculto herdado dos deuses caídos. Capítulo 9. O mistério final. Thoth ainda vive.
Alguns ocultistas acreditam que Hermes Trismegisto não morreu, mas se tornou um ser imortal, vivendo em outra dimensão. Ele seria um dos chamados mestres ascensos, atuando nos bastidores da história da humanidade. Se sua origem nefilínica é real, essa imortalidade seria resultado de sua herança híbrida, somada à sabedoria hermética que lhe permitiu dominar os ciclos da vida e da morte. Existem relatos de aparições de Hermes em rituais alquímicos, em sonhos de iniciados e até em visões modernas. Para muitos, ele continua sendo o mestre silencioso que guia a humanidade. O filho dos Nefilins, que se tornou 3 vezes grande. A transfiguração de Thoth em Hermes. Trismegisto não é apenas um fenômeno cultural, mas um mistério espiritual e histórico. Se aceitarmos a hipótese de sua origem nefilínica, compreendemos por que sua sabedoria parece tão além da compreensão humana. Ele não apenas acumulou conhecimentos, mas os herdou de uma linhagem que transcende o mundo terreno. Hermes Trismegisto permanece até hoje como um símbolo do eterno buscador, aquele que uniu céu e terra, espírito e matéria, divino e humano. Talvez sua verdadeira missão nunca tenha sido apenas transmitir fórmulas de imortalidade ou segredos alquímicos, mas despertar na humanidade o eco do divino que ainda habita em nós. A centelha perdida desde os tempos dos Nefilins. E assim, o mistério permanece. Thoth vive em Hermes, Hermes vive em seus escritos, e seus escritos vivem em nós.